nossa atividade de artes hoje são duas páginas. A página 56, que é somente leitura, que eu vou explicar agora. E a 57, que vocês vão fazer somente o número 3. Só o 3 que vocês vão fazer. Vão fazer no caderno de desenho, ok? Olha só. Nessa página aqui a gente aprende sobre o que é o som. O que som é esse? Os tipos de som. Elementos que caracterizam o som. Por exemplo, timbre, altura, intensidade. Quando eu falo de altura, eu estou me referindo se o som é agudo, se ele é um som mais grave, ok? Vamos entender agora quais são esses elementos que caracterizam o som. O timbre, olha só, você consegue diferenciar o som de um violão do miado de um gato. Não tem nada a ver, né? O som de violão com um gato miando. Ou o som de uma panela caindo, da voz de uma cantora. Porque esses sons têm características diferentes. Então, o que é o timbre? É a característica que diferencia o som de um som de outro. Se eu deixo um lápis cair no chão, ele tem um som. Se eu deixo, por exemplo, um caderno cair no chão, é outro som. Isso é o timbre, ok? Altura. Os sons podem ser fininhos, estridentes e altos, como o canto de um passarinho. Esses são os sons agudos. Então, aquele som muito alto, né, que às vezes até dói o ouvido da gente, é aquele som agudo. Mas os sons também podem ser grossos, pesados, baixos, como o mugido de um boi. Esses são sons graves. Então, quando eu tenho um som muito alto, muito fino, que às vezes até possa incomodar, eu tenho um som agudo. Quando eu tenho um som mais baixo, mais grosso, digamos que um som mais brando, eu tenho um som grave, ok? As vozes humanas mais agudas, aquela voz fininha e muito alta, são chamadas de soprano e tenor. As vozes humanas mais grossas, aquelas mais baixas, são chamadas de contralto e baixo. Soprano é a voz feminina mais aguda. Tenor é a voz masculina, mais grave, aquela voz mais grossa, certo? Intensidade. Sabe quando você está assistindo à televisão e precisa aumentar ou diminuir o volume? Quando você aumenta o volume, você aumenta a intensidade. Então, a intensidade é como se fosse uma certa duração do som. Quando você diminui o volume, você vai diminuir também a intensidade. Ou seja, quanto mais alto for um som, maior será a sua intensidade. Quanto mais baixo for um som, menor será a sua intensidade. Densidade. Existem sons que podem ser mais pesados, outros mais leves. A densidade sonora tem a ver com a quantidade de sons que se juntam para formar um som. Uma música cantada por um coral ou executada por uma orquestra é muito mais densa e pesada do que uma música cantada por uma pessoa. Então, a densidade é como se fosse se parece com a intensidade do som, mas a densidade está relacionada com todos aqueles elementos que envolvem o som. Se eu tenho um grupo de pessoas cantando, a densidade daquele som vai ser muito maior, porque eu tenho várias pessoas ali juntas cantando uma música só. Mas se eu tenho uma pessoa só cantando uma dupla, a densidade desse som será menor, ok? Então, para finalizar aqui, vocês irão responder apenas a questão 3 no caderno de desenho. Tá assim, ó, olha só. Olha só, a questão 3 está assim. É hora de soltar a imaginação. Se o som se transformasse em formas visuais, como você desenharia um som grave e um som agudo? Como que você conseguiria desenhar um som grave ou um som agudo? No caderno, faça um desenho para representar cada um desses sons. Então, você vai desenhar no caderno um som grave e um som agudo. Olha só, o som grave é aquele som fino, alto. Você pode, por exemplo, aqui a gente fala que a mulher ela tem
uma voz mais aguda, né? Devido à voz ser mais fina. Então você pode desenhar uma menina conversando. Já o som grave, a gente fala que é aquele som mais brando. Você pode desenhar os exemplos que o livro te deu. Quando ele fala assim, ó, esses sons são, olha só, agudos, mas tem, por exemplo, o mugido de um boi é um exemplo de um som grave. Você pode desenhar um boi, ok? Então você pode pegar os próprios exemplos que o texto te dá. Nós vamos voltar agora no próximo vídeo com a nossa aula de literatura.